meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional às nossas vidas, possa nos fortalecer nessa jornada de aprendizado constante com a nossa evolução. Por volta da década de 40, 50, o espiritismo em nosso país era bastante perseguido. Muitas cidades não compreendiam o valor da mensagem de Jesus à luz dessa doutrina que sempre nos esclarece e nos instrui. Divaldo Franco, orador baiano, sempre convidado a visitar diversas cidades, levando a mensagem, abriu muitas portas. E certa ocasião, nessa década referida, ele foi convidado a ir para a cidade do interior de São Paulo, cujo nome não é citado por motivos óbvios. E foi convidado pelo seu anfitrião, que era médico, para realizar na cidade uma conferência. O médico decidiu fazer a palestra em uma escola pública, porque fazer a palestra na casa espírita traria alguns inconvenientes, a dificuldade, inclusive, de algumas pessoas irem à instituição. A palestra foi divulgada, vieram pessoas de outras cidades para participar daquele movimento. A palestra seria no sábado à noite, e Divaldo chegou na cidade na sexta-feira, já ao final da tarde. Ficou hospedado na casa do seu anfitrião, e naquela madrugada caiu uma chuva intermitente, aquelas chuvas arrasadoras. Quando o dia amanheceu, ele foi tomar o café da manhã e o seu anfitrião estava atordoado. E ele disse: Divaldo, recebeu o telefonema da prefeitura, a nossa palestra está cancelada, porque com a chuva de ontem abalou as estruturas da escola e a prefeitura não vai nos deixar reunir um grande número de pessoas naquele local. Divaldo tomava o café tranquilamente. O médico tremia, estava muito preocupado. Divaldo, mas vai ficar nessa tranquilidade com esse problema que nós estamos tendo? Divaldo olhou para o anfitrião e me disse: eu vim aqui na cidade falar do Evangelho de Jesus. Se Ele nos colocou nessa, que nos tire dessa. Você acha, Divaldo? Acho não. Tenho certeza. Se Ele quiser que eu fale do seu Evangelho, haveremos de arrumar no local. E o anfitrião, agora entusiasmado, deixou Divaldo em sua residência e saiu. Antes do almoço, ele retornou. Divaldo estava na sala, lendo um livro, e o anfitrião chegou. E então, conseguiu o lugar para nós fazermos a palestra. O médico abaixou os olhos, ficou avermelhado. Disse: bem, Divaldo, o lugar eu consegui, mas não sei bem ao certo dizer o que você vai achar. Bom, o lugar que eu consegui não é um lugar muito apropriado para uma palestra espírita. Diga logo, já estou ficando ansioso. Que lugar é esse? Bem, Divaldo, é o cabaré da cidade. É o único lugar que nós temos que cabe muitas pessoas. Eles têm um imenso salão e ali poderá reunir todos que vieram para poder assistir. Você falaria no cabaré, embora não seja um lugar apropriado? Divaldo olhou para o anfitrião, sorriu e disse: onde sou chamado, eu falo. Se me chamar para falar do inferno, eu vou. E estou levando a mensagem do Evangelho de Jesus. A minha preocupação é outra. Será que as pessoas vão? E o Espiritismo não perseguiu. Falar que a palestra espírita vai ser no cabaré, será que as pessoas vão?
Pelo amor de Deus, Divaldo, uma coisa de cada vez. Primeiro eu queria te pedir para nós irmos falar com o prefeito, para ver se ele pode nos ajudar. Perfeitamente, eu irei com você. Eles foram à casa do prefeito ainda antes do almoço. Quando chegaram, o prefeito os acolheu, já conhecia Divaldo, e o prefeito disse: Divaldo, lamento muito ter que cancelar a sua palestra, mas são as questões realmente burocráticas, para não corrermos risco também das pessoas da escola. Nós viemos aqui por causa disso, disse o orador baiano. Precisamos da ajuda da prefeitura. Conseguimos um lugar para fazer a palestra. Conseguiram, mas que lugar? O cabaré. O prefeito arregalou os olhos, mas o cabaré será lá. A prefeitura pode ajudar? É claro que sim. Nós vamos emprestar as cadeiras, vamos emprestar o som, o pequeno palanque para montar o grande salão e vamos pedir a ajuda da polícia militar. Vamos fechar o local às 18 horas e reabrir a 1h da madrugada. Os clientes antigos, está bem assim? Está ótimo. Enquanto eles conversaram, a mulher do prefeito chegou. Também conhecia Divaldo, ela o cumprimentou e disse: que pena, não é, Divaldo, não vai ter palestra hoje. Acabamos de acordar com o seu marido. Vai ter palestra. E onde será? Perguntou ela. Será no cabaré. A senhora vai? Ela disse: é claro que eu vou. Eu sempre quis ir ao cabaré e nunca fui. Agora é uma oportunidade. E a senhora acha que as pessoas vão? É claro que vão, disse ela. E ela correu no telefone e já foi ligar para as amigas. Porque as mulheres não são curiosas, são apenas interessadas pelas coisas. E logo o carro de som saiu pelas ruas da cidade, avisando: palestra de Divaldo Franco cancelada na escola pública e será no cabaré, às 20 horas. O povo ficou meio assustado no princípio, mas às 18h30, Divaldo chegou no local. O povo estava todo do lado de fora. Era um imenso edifício, pintado de cores muito fortes, as bandeirolas do lado de fora, as luzes acesas. E a mulher do prefeito que veio junto disse: minha gente, a palestra lá dentro, não é aqui fora, vamos entrar. E o povo entrou. Divaldo também entrou, dizer que era a primeira vez que entrava no cabaré. Também ficou bem curioso, especialmente na parte de cima, onde ficavam os quartos. Ele ficou de olho. O lugar estava arrumado para a palestra. Limparam o chão com criolina, aquele cheiro agradável, as cadeiras branquinhas, o palco montado, e ele foi chamado para sentar na frente, junto com o anfitrião. Quando Divaldo sentou-se, começou a olhar o salão, ele disse: nossa, o povo aqui é criativo. Havia vários lençóis esticados na parede. Ele disse: ficou bonito e barato. Lençol esticado, veja que maravilha. E disse ao anfitrião: que criatividade, hein, meu amigo? Lençóis espalhados nas paredes para enfeitar. Ele colocou a mão na boca e disse: Divaldo, os lençóis são para tapar algumas figuras que não é conveniente aos nossos olhos. Ele sorriu. E no horário atrasado, foi convidado a subir no púlpito. E quando ele levantou-se para fazer a palestra, contou a seguinte história. Ela nasceu em uma pequena cidade chamada Magdala. Às margens do mar da Galileia, aquele amontoado de águas, a cidade era muito tranquila. Ali viviam pessoas muito simples, mas era um lugar também visitado por homens e mulheres muito ricos, o que oferecia um lugar agradável de descanso. Havia muitas pousadas, hospedarias, e a cidade de Magdala era conhecida por causa dos seus espetáculos noturnos. Havia muitos bordéis, com mulheres que vendiam os
sexo para oferecer o prazer. A menina tinha apenas 10 anos de idade, quando ela foi levada pelos seus pais à cidade de Jerusalém para participar das festas da Páscoa. Como todo judeu, eles foram comemorar a libertação do povo hebreu do jugo egípcio por Moisés. E ao chegar na cidade, que estava superlotada, a menina perdeu-se dos seus pais. E eles ficaram tanto quanto desesperados. Ela embrenhou-se no meio da multidão, pelas suas estreitas de pedras largas, quando a pequenina avistou um homem. Era um homem de longas barbas brancas, os cabelos também eram compridos. Ele vestia uma túnica amarronzada, trazia nas mãos um cajado, era um contador de histórias. Algumas pessoas ao entorno, e a menina parou embevecida para poder escutar o desconhecido, que terminava a história dizendo: aquele que esperamos já se encontra na terra. Ele é bravio como o mar, ele é belo como a madrugada, a sua voz é dúlcida como um favo de mel, ele é puro amor e pura compaixão. E quando ela escutou aquelas palavras, ela ficou tão embevecida que guardou na sua mente e no seu coração. Ela conseguiu reencontrar os pais e retornou para a sua cidade. Quando a menina completou 15 anos de idade, agora era uma menina moça, de rara beleza. O seu corpo era encantador, a pele tostada pelo sol, os cabelos cor de mel que batiam a cintura, os olhos eram como duas amêndoas. Quando ela passava, os homens a admiravam. Era chamada Miriam, ou Maria, ou Madalena, pelos seus pais. Ela teve então a primeira experiência difícil da sua vida. Tornou-se órfã de pai e mãe. E foi neste momento da sua vida que as dificuldades bateram a porta. Ela foi vendida como escrava e foi levada para Jerusalém, a cidade prometida. Ali em Jerusalém, ela conheceu um homem que lhe fez juras de amor, que lhe falou e lhe fez promessas. O sonho de uma mulher judia era se casar, ter filhos, constituir família. Mas quando a jovem se assustou, ela estava dentro de um bordel. Era um homem aliciador de mulheres para a prostituição. Ela não tinha o que fazer. Fugir para onde? Não tinha família, não tinha ninguém. E então, depois de algum tempo, vendendo perfumes, amando daquela que era dona do bordel, ela teve a sua primeira experiência sexual sendo vendida por um preço muito alto, já que era muito jovem e muito bela. E agora passou a ter a sua vida envolta em prazeres. Como era muito bela, chamava a atenção de muitos homens e rapidamente começou a ganhar alguma soma de dinheiro, embora tivesse que pagar também ao bordel onde ela trabalhava. Decidiu retornar para a sua cidade, Magdala, e foi ali que ela se transformou na rainha da noite. Os homens mais ricos que frequentavam a cidade de Magdala deram a Madalena um palácio, uma casa digna de uma rainha, que ficava fora dos montes, fora dos muros de Magdala, em um grande monte. À noite, tornara-se a sua comparsa. Quando os últimos rebeldes do sol se escondiam por detrás dos montes de Magdala,
Os homens tocavam a sineta e adentravam a sua exuberante casa. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. A sua casa era bem enfeitada, com móveis trazidos de diversas partes do mundo, tapeçarias, sedas para envolver o seu corpo encantador, perfumes, joias, servos e servas estavam à sua disposição. A única coisa que ela não possuía era o amor. O coração marcado pela dor. Ela amava a sua moda, entregando-se nos desvarios sexuais. Mas depois de ser disputada à noite dentro da sua própria casa, como se ela fosse um troféu, o homem que pagava mais que a conseguia ia embora no dia seguinte e ela ficava atormentada. Com a sua vida envolta em prazeres, Madalena adquiriu 7 espíritos que a atormentavam no campo sexual. Quantas vezes ela desejou se matar? Quantas vezes Madalena foi ao templo fazer as suas orações para encontrar paz? Mas algo lhe dizia, na profundidade do seu coração, que um dia ela seria feliz. Que um dia ela encontraria o amor que ela tanto procurava. E os anos foram se dobrando. Um dia, ela estava se preparando para atender os clientes que chegariam à noite. Estava sentada enquanto a sua escrava, chamada Núbia, lhe penteava os cabelos. Ela notou que a escrava estava feliz. Trazia nos lábios um sorriso. Como é que uma escrava poderia ser mais feliz do que a senhora? E Madalena resolveu perguntar por que estás tão feliz. A escrava assustou-se e disse: mas não sabe, senhora? Aquele a quem estamos esperando virá amanhã aqui em Magdala. Ah, Senhor, ele é belo como a madrugada, é bravio como o mar, a sua voz é lúcida como um favo de mel, os seus olhos são puro amor e pura compaixão. E à medida que a escrava descrevia um homem desconhecido, Madalena voltou aos tempos de Deus e lembrou-se do que havia escutado o contador de histórias falando desse mesmo homem. O seu coração disparou, uma vontade imensa de conhecê-lo, mas no dia seguinte, envolvida pelos tormentos da obsessão, ela não foi ao encontro de Jesus. E o tempo continuou avançando. Dizem os historiadores que Madalena em algumas noites ficava deslocada, não atendia ninguém, mandava as servas e os escravos fecharem as janelas e portas para não receber nenhum cliente. E dentro de casa, dentro dos seus aposentos, ela honrava como se fosse um animal. Todos diziam que ela era endemoniada e ela mesma acreditava que sim. Foi numa dessas noites em que ela estava deslocada que alguém do lado de fora chamava insistentemente no portão. Quando o servo abriu a portinhola, ele se deparou com um mendigo. Era um homem maltrapilho, mal cheiroso, que dizia querer falar com Madalena. Eu tenho uma dívida para com a sua senhora e preciso pagar. Mas hoje a minha senhora não recebe ninguém, pois ela me receberá. Ela pediu que eu voltasse, e aqui estou eu. Se você não me deixar entrar, e ela souber que eu estive aqui, e não me deixasse falar com ela, terás que pagar contas junto da sua senhora. O servo teve medo, mas a ordem era para que ninguém entrasse. Então ele teve uma ideia. Deixou o portão entreaberto e foi perguntar, ou fingir que ia perguntar, à sua senhora,
para ver se ela receberia o visitante. E quando ele saiu, o homem empurrou o portão e adentrou. Adentrou o grande palacete, correndo pelos corredores, como se mãos invisíveis pudessem direcioná-lo. E ele então abriu as portas dos aposentos de Madalena. Ela estava deitada na cama. Ao seu entorno estavam as servas, cuidando da senhora. Todos ficaram muito assustados, inclusive ela. Então, o mendigo ajoelhou-se aos pés da cama, beijou as mãos de Madalena e lhe disse: a senhora pediu e eu voltei. Tenho uma dívida, estou aqui para pagar. Ela, com dificuldade, abriu seus olhos, olhou para aquele homem, não o reconheceu, e ele percebeu: a senhora não está se lembrando de mim. Então ele levantou-se, rasgou as suas vestes, ficou totalmente nu e lhe disse: a senhora estava indo para uma festa, carregada na liteira, junto com um senador próprio, quando eu me atirei diante dos soldados e comecei a gritar uma esmola pelo amor de Deus. A senhora abriu a portinhola da liteira e me perguntou: para que queres uma esmola? Eu disse: vede, senhora, eu sou leproso e gostaria de encontrar a Jesus de Nazaré. Dizem que ele cura as pessoas. A senhora deixou cair nas minhas mãos turbulentas algumas moedas e me disse: vá e procure o Nazareno, e se encontrá-lo, volte para me contar. Aqui estou eu, Senhor. Vede, ele me curou. E estou aqui para lhe dizer que vai curar também. Porque eu tinha a lepra, as feridas que estavam por fora. A senhora tem a lepra, a doença que te corrói por dentro. Vem, senhora, ele vai recebê-la. Ele está em Cafarnaum, na casa do velho pescador Simão Pedro. Venha comigo. Mas será que ele me receberá? Ah, senhora, ele é um homem diferente, que fala de amor e ama, que fala de perdão e perdoa. Vem comigo. E a esperança brotou no coração daquela mulher. Ela pediu que ele saísse, trocou as suas vestes, pediu um servo para preparar um barquinho para levá-la do outro lado do mar, onde ficava a Cafarnaum. E ela atravessou as águas calmas do mar da Galileia para ir ao encontro de Jesus. Quando chegaram do outro lado, eis então que o desconhecido mendigo curado por Jesus apontou Casério: é ali que mora Simão Pedro. E é lá que está Jesus de Nazaré. Ela foi andando em direção ao casebre, recordando-se da sua vida, das suas dificuldades, das suas tormentas. E quando ela subiu algumas escadas no largo alpendre que circundeava a casa de Simão, ela empurrou a porta de carvalho velho e lá estava Jesus, assentado na sala, como se estivesse aguardando a sua presença. Ela começou a chorar, ajoelhou-se aos pés de Jesus, beijou as suas mãos e lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento, ela ouviu da voz de Jesus: Maria, eu já te esperava desde há muito tempo. Mas tu sabes o meu nome, Senhor, sem nunca ter visto. Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Se tu me conheces, tu sabes quem eu sou. Eu sou atormentada, uma vendedora de ilusões, mas anseio por encontrar o amor. Será que Deus me aceitaria? Jesus olhou para ela com ternura e disse: Deus ama a todos os seus filhos. Ah, o muro velho, quando chega a
É do pântano que nascem os mais belos rios. Você pode fazer a sua vida florescer, para um dia perfumar aqueles que são ao seu redor. Ela chorava aos pés de Jesus, falou das suas angústias, das suas tormentas, e lhe disse: eu quero lhe acompanhar os passos. Mas primeiro, disse o mestre, é preciso que vá e ame aos seus filhos. Mas desgraçada de mim, Senhor, que não posso ser mãe. Eu tenho meu ventre varado 1000 vezes pelos homens e sou estéril. Então vá e ame aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, para que um dia, dentro do seu coração, o amor verdadeiro possa brotar. A entrevista estava encerrada. Aquela mulher levantou-se do chão e já não era mais a mesma. Quando ela saiu do lado de fora do casebre, estava apenas o seu servo. O mendigo já não estava mais ali. Ela foi andando em direção ao barquinho, o vento soprava, e ela sentiu a vontade de olhar para trás. Quando ela olhou, Jesus estava do lado de fora da casa de Simão, olhando para Madalena com ternura, e ela escutou a voz do mestre a lhe dizer: vai, filha, e ser feliz. Quando ela chegou em Magdala, todos a cidade diziam que ela havia enlouquecido. Ela jogava pelas janelas do seu palacete as suas joias, seus vestidos, seus pertences. Ficou apenas com um vasilhame de alabastro, contendo perfume de nardo, que sua mãe havia lhe dado antes de morrer. E ela passou a acompanhar os passos de Jesus. Onde estava o meio Rabi? Lá estava Madalena, bebendo da fonte inesgotável de amor e de sabedoria que ele trazia por meio dos seus ensinamentos. Ela passou a ser olhos para os cegos, mãos e pés para os trúpelos. Jesus não conseguia atender a todas as pessoas, e ela passou a conversar, a dar a esperança, a palavra de consolo àqueles que estavam ao redor. Os anos se dobraram, Jesus retornou à cidade de Magdala, e um homem muito rico, um fariseu chamado Simão, convidou Jesus para ir à sua casa para um banquete. E foi no auge dessa festa que ela, a rede viva de Magdala, adentrou aquele banquete, ajoelhando-se aos pés de Jesus e lavando os seus pés com perfume e enxugando com seus cabelos. Embora Simão a desejasse expulsar da sua casa, porque ela era considerada uma mulher imunda, impura, eis que Jesus acolhe com ternura, dizendo-lhe: vai e não voltes a pecar. Os teus pecados estão perdoados. E foi na sua cidade que ela recebeu aquela palavra encorajadora de Jesus e passou a trabalhar muito mais. Ela esteve ao lado do Mestre nos momentos mais difíceis da sua vida, quando os homens fugiram, foram as mulheres piedosas que estiveram na Via Crucis dolorosa. Ao lado de Maria, a mãe de Jesus, Madalena esteve, transferindo as suas energias de amor, de gratidão, o que Jesus havia feito por ela. Mas foi na aurora, no terceiro dia, que Jesus transformou essa mulher na portadora da maior notícia que o mundo poderia receber. Foi a ela que apareceu pela primeira vez. Ela vai ao sepulcro acompanhada de Joana de Cusa, de Salomé, de João e Simão Pedro, como mandavam as tradições judaicas.
foram para lavar o corpo de Jesus com os ungüentos, e quando lá chegaram, a pedra estava rolada, o corpo não estava ali. E o desespero assomou o coração de todos. Quem teria roubado o corpo de Jesus? Eles entraram dentro da tumba e escutaram a voz: aquele que procuram, aqui não está. Ele ressuscitou, está vivo. Simão, João e as mulheres saíram correndo para avisar aos outros o que estava acontecendo. E ela, Madalena, ficou ali, prostrada no chão em prantos. Quando viu do lado de fora um homem, pensou que era o jardineiro. Mas quando atentou seus olhos, viu que era Jesus. Correu para abraçá-lo e o mestre lhe disse: não me toques ainda, porque eu não fui à casa de meu pai. Mas vá e diga aos meus seguidores que eu estou vivo. E Jesus chancela naquele dia a transformação moral dessa mulher extraordinária. Depois da ressurreição, quando no dia de Pentecostes Jesus ascende aos céus, convidando seus apóstolos ao ir de pregar e de 2 a 2 levar a minha mensagem a todos os povos onde se fizer necessário, Madalena ficou sozinha. Nenhum apóstolo quis que ela seguisse os passos junto com eles, porque é tão fácil falar de perdão, o difícil é dar uma nova oportunidade. E sozinha ela não tinha para onde ir, batia de porta em porta pedindo emprego. Quem daria emprego? Ela era muito conhecida, continuava ainda com a sua beleza em comum. As mulheres a detestavam, tinham inveja dela, tinham medo que ela esfumasse os maridos. E os homens, pusilánimes, procuravam de novo Madalena e lhe diziam: volte ao Meretrício e nós te daremos tudo de novo. Mas ela manteve-se firme. Altaneira, manteve-se de pé, embora as dificuldades debateram a sua porta. E uma manhã, ela estava em Dalmanuta, às margens do mar, quando ela avistou alguns leprosos que se aproximavam. Eles procuravam por Jesus. Não sabiam que o mestre estava morto, havia sido crucificado. E quando ela lhes disse, eles entraram em desespero. Vinham de terras distantes. Jesus era a última esperança deles serem curados. E ela lhes disse: eu vou lhes falar a respeito do meu mestre. E ficou com eles ali à beira da praia, falando das mensagens que ela tanto havia escutado. Quando os soldados souberam, os leprosos deveriam ser levados ao vale dos imundos, que era o cemitério dos mortos-vivos. Quem entrava dificilmente saía. E eles foram levados para lá. Agora, Madalena estava sozinha de novo. Quando ela viu aquele magote de homens e mulheres sendo levados, ela pensou: eles não têm ninguém, eu também não. Eu irei com eles. E aquela mulher de rara beleza deu entrada ao vale dos leprosos. Conta-nos o benfeitor espiritual Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Boa Nova, que todas as tardes no monte de Gelbe, Madalena se levantava e dizia: vós, os leprosos, são amados de Deus. E falava da mensagem libertadora que Jesus havia deixado. 10 anos de ininterruptos trabalhos, quando, uma tarde, se banhando nas águas claras de um riacho dentro do vale, ela viu próximo do seio uma mancha avermelhada. Pegou um graveto, tocou e não sentiu dor. E naquele dia, o seu discurso mudou. Nós,
os leprosos, somos amados de Deus. Eu resgatarei da carne aquilo que na carne eu cometi. E ela viu a sua beleza ser carcomida pela dor. Os seus olhos se cobriram de glaucoma e glaucoma cheios de pus. O nariz aquilino se abriu em fossas nasais. As orelhas descenderam. O corpo encantador se encheu de lepromas, feridas vivas. E ela percebeu, com o passar do tempo, que estava morrendo. Uma saudade imensa de Maria, a mãe de Jesus. Será que ele estava viva? Soubera que ela tinha sido levada para Éfeso. E Madalena vai ao encontro de Maria. Viaja à noite para não ser vista, de dia se esconde. E chega em Éfeso, desmaiada na porta da cidade, clamando por Maria. Cristãos levaram aquela mulher desconhecida ao casebre onde vivia Maria e João, e a mãe de Jesus acolheu aquela mulher que não foi reconhecida por ela na sua cama, lavando os lepromas, falando-lhe de Jesus, até que no terceiro dia Madalena abre os olhos e quando Maria vê, és tu minha filha, sou eu minha mãe. E foi nos braços de Maria que Madalena lhe último suspiro. E quando o espírito desprendeu-se do corpo, porque o corpo é uma quimera que se acaba, o espírito imortal, ela viu o corpo sobre a cama, beijou a destra de Maria, agradecendo, e pela velocidade do pensamento, ela foi levada para Cafarnaum. Estava às margens do mar. Ali foi o local que ela encontrou pela primeira vez com Jesus. Os seus pés descalços pisavam na areia fina e as águas do mar vinham abrir os seus pés. Quando à sua frente, uma luz começou a brilhar e de dentro dela a figura de Jesus. Duas mãos estendidas. Vem, minha filha, atravessaste a porta estreita, vem agora e se feliz. Quando Divaldo terminou de contar essa história no cabaré, o silêncio se fazia. Todos estavam muito emocionados. E logo depois da palestra, a fila de autógrafos. Pessoas que queriam ouvir falar com ele. Ele, de olho no relógio, só tinha até 1h da madrugada. Os clientes antigos voltariam. Foi atendendo um a um. Quando na fila, ele notou uma jovem modestamente vestida. Ela estava com vestido de chitão, sandálias de borracha. E ela se aproximou e disse: Senhor Edivaldo. Ele disse: meu nome é Edivaldo. Pois é, senhor Edivaldo, eu queria lhe agradecer, porque hoje o senhor falou sobre Santa Maria Madalena. O santo era por conta dela, das tradições católicas. O senhor falou dessa mulher, contou a vida dela até a minha vida. Eu trabalho aqui neste casamento. Hoje eu vim trabalhar, os guardas não deixaram eu entrar, porque me disseram, hoje é só para os ricos. Eu disse, mas por que eu não posso entrar vestida desse jeito e você não entra? Corri em casa, coloquei esse meu vestido de chitão, entrei, e eu quero lhe dizer que eu vou mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu era cortadora de cana quando vim trabalhar aqui, mas agora eu serei outra mulher. Divaldo ficou muito emocionado com o relato dela e perguntou: o que você vai fazer mais tarde? Ela regalou os olhos. Aquele homem acabou de falar de evangelho, estava perguntando o que ela ia fazer mais tarde. Ele percebeu, disse: não é o que você está pensando. Eu quero conversar com você. Você iria na casa que eu estou hospedado? E onde o senhor está? Na casa do doutor fulano de tal. Não posso. Mas por que não pode? Porque eu sou suja. Eu vou sujar a casa dele.
Deixa eu ver se ele é espírita. E Divaldo chamou, doutor fulano de tal, cheguei aqui. Ele veio. Eu estou convidando a nossa irmã para ir na sua casa. O que você acha? Eu acho excelente ideia. Ela será muito bem-vinda. Então Divaldo deu o endereço, continuou atendendo as pessoas. Quando finalizou, eles foram para a casa do anfitrião, que era o médico da cidade. Quando chegaram, ele estava sentado na porta, esperando. Entraram. Ela se assentou no chão e disse que era suja, não podia sentar no sofá, embora a insistência do médico. E ela, emocionada, disse: o senhor não sabe o que é a vida de uma bruxa. Eu sempre tive sonhos ideais. Conheci um rapaz que me fez promessas de amor. Tive com ele a primeira experiência sexual. E quando eu assustei, ele estava no cabaré. E não tinha como mais sair. O senhor sabe a cidade do interior como é. Minha família expulsou de casa. As pessoas da cidade me olham de soslaio, com preconceito. E é uma dívida que não acaba nunca. Dívida, sim. O nosso salário ganho na noite é dividido por 4. Tem que pagar a dona do bordel. Tem que pagar o homem que nos aliciou para a prostituição. Tem que pagar a polícia para nos ajudar a defender. E o que resta é muito pouco. Então, o senhor sabe como é. É muita dor e sofrimento. Mas eu já tomei uma decisão. Eu vou voltar para o cabaré e vou dizer à dona de lá: eu não trabalho mais aqui. Vou atender hoje e todo o dinheiro vai ser para você para pagar a dívida. E se por acaso não pagar, depois eu vou pagar. Vou voltar a ser olha filha, cortadora de cana. Melhor, olha quente de Jesus. O senhor não sabe como é. A dona do prostíbulo fez com que nós fizéssemos cirurgia para não ter filhos. Porque ela disse que prostituta não era vida. É muito sofrimento. Divaldo então disse para ela: eu fico muito feliz que a mensagem de Jesus tenha transformado a sua vida. Espero que você siga em paz. Despediu-se dela e o tempo passou. Divaldo continuou o seu trabalho. 10 anos depois, ele voltou na mesma cidade. Nunca mais falou em cabaré, foi olhar comigo em última vez. Quando ele voltou à cidade, a palestra foi no anfiteatro, superlotado. Ao final, a fila imensa. Quando aproximou-se dele uma senhora muito bem vestida, trazendo uma criança no colo e um homem mais velho. Ela chegou e perguntou para ele, fazendo um questionamento que muitas pessoas fazem a nós oradores: você se lembra de mim? Porque todos estão nos vendo, nós também nos vemos, mas é muito difícil guardar a fisionomia de todos. O Senhor se lembra de mim? Divaldo disse mais ou menos, sem vaga lembrança: mas Senhor é Divaldo, como é que não lembra de mim? Aí ele pergunta: ah, senhora é inesquecível, que bom que veio na nossa palestra. Aí eu tinha que vir. Veja, esse aqui é o meu marido. E apresentou o marido. Esse aqui é um dos meus filhos, que eu me casei e agora sou uma mulher muito feliz. O senhor sabe, eu não podia ter filhos, mas adotei. Meu marido quis adotar um grande. Temos 10 filhos. Esse aqui é o derradeiro. Sabe qual é o nome dele? É Divaldo, em sua homenagem. A minha filha não coloca o nome desse filho em sua homenagem. Eles conversaram largamente. Ela contou a experiência como foi de sair do cabaré, o homem me procurando, que pagava para que ela pudesse se deitar com ele, e o casamento na cidade, a sua transformação. Eu vim na sua palestra para fazer um convite. Eu gostaria que o senhor fosse amanhã na minha casa para tomar um café da manhã comigo. Não posso. Eu tenho um compromisso. Mas eu já desmarquei o seu compromisso. O café vai ser em casa. Ora, se você já desmarcou o meu compromisso e disse que o café vai ser na sua casa, eu irei. No outro dia, Divaldo falou:
Quando chegaram, ele foi com o anfitrião. Era uma casa de fazenda, aquelas casas antigas, aquelas escadarias. Em cada degrau tinha um filho esperando por Edivaldo. E lá em cima estava ela com Edivaldo no braço. Edivaldo foi subindo. Quando chegou no topo, ela olhou nos olhos dele e lhe disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida. O Senhor transformou a minha vida naquele dia da sua palestra. E estou muito feliz por estar na minha casa. Edivaldo ficou embarcado pela emoção. Eles entraram. Era uma casa imensa. Quando chegaram na cozinha, aquelas mesas antigas de madeira, todos se assentaram em torno da mesa, Edivaldo também. E quando essa mulher se levantou para buscar um pouquinho de café para servir a Edivaldo, e ele olhou para ela brilhava em luz. A sua aura brilhava de tal forma que ele compreendeu que é possível. É possível transformar a nossa vida, renovar as nossas atitudes. Como Madalena o fez, o maior exemplo de transformação moral das páginas do Evangelho, nós também podemos empreender essa grande renovação para fazermos brilhar sempre a nossa luz. Que nós possamos meditar e refletir sobre a vida dessa mulher, porque conflitos todos nós temos, sejam os conflitos sexuais, os conflitos da alma, as doenças interiores, mas o importante é encontrar a verdadeira cura para que possamos realmente alcançar a nossa plenitude e a nossa felicidade. Nós queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês, o convite para estarmos mais uma vez no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E antes de voltar a palavra, o nosso companheiro que nos dirige nessa noite para finalizar as nossas atividades, carinhosamente a direção da casa sempre nos permite falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Nós temos divulgado a doutrina espírita há 31 anos, onde somos chamados, frequentamos o grupo Sheila em Belo Horizonte, mas também fazemos parte de uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que realiza atividades humanitárias, tanto no Brasil quanto na África. Completamos 15 anos de existência. Essa ONG começou com 375 crianças e hoje nós atendemos a 37.000 pessoas em 8 países. E tudo isso só é possível com o apoio de muitos corações que entenderam que a caridade não tem fronteiras. Que onde houver a necessidade, de acordo com o chamado do nosso coração, nós podemos fazer a diferença. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da Fraternidade Sem Fronteiras, nós trouxemos a divulgação, há várias maneiras de ajudar, apadrinhando é uma delas, divulgando para que outros conheçam. Nós montamos um pequeno estande na saída do Centro Espírita Jesus de Nazaré, também com os nossos livros. Nós temos 38 livros publicados para crianças e adultos, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas a Fraternidade Sem Fronteiras. A nossa palestra de hoje foi baseada em um dos nossos livros, chamado A Rede Viva de Magdala. É um trabalho de pesquisa que nós fizemos no nosso movimento espírita, buscando a história que hoje nós relatamos e que aquele livro, logicamente, está colocado com mais detalhes, em análises espirituais e morais da cura empreendida por Jesus. Então nós temos diversos capítulos falando sobre preconceito, sobre prostituição, falando a respeito das nossas relações no nosso dia a dia, afetivas e sexuais, com a história, inclusive, de Virgínia, essa história que também relatamos de Edivaldo. E para as crianças, dentre os diversos lançamentos,
Nós temos o Vale Encantado da Espinholândia, que é um livro que fala sobre o uso indiscriminado do celular nesses dias difíceis de mídia e de tecnologia. A nossa gratidão, uma boa noite para todos nós e esperamos que em breve possamos nos reencontrar novamente. Muito obrigado.